quem vai falar com você sou eu, Rodrigo Montoro, mais conhecido como Spooker Labs no Twitter. Sou pesquisador na Tenti, uma empresa focada em cloud, né, em segurança em cloud. E hoje a ideia aqui é apresentar um framework de exploração da nuvem, né, exploração do control plane, que a gente chama da nuvem. E eu estava pensando aqui como seria a melhor maneira de apresentar isso. E daí eu peguei uns slides aqui que eu vou tentar rapidamente explicar como é que funciona o control plane, né? E até falar um pouco quando você está falando da nuvem em específico, né? O control plane. E daí a gente vai para a ferramenta e eu criei um cenáriozinho aqui para a gente simular uma elevação de privilégio, tá? Então, basicamente, eu tenho esse deckzinho de slide aqui para mostrar rapidamente que hoje a gente tem um novo paradigma, né? Hoje a gente tem, quando a gente está on-premise, a gente cuida basicamente da aplicação e da infraestrutura, né? E hoje a gente tem o control plane. E no final tudo isso é conectado, né? Ou com o control plane você acessa a infra, você acessa a aplicação, da aplicação você acessa e consegue metadados no control plane, da infra também. Então, assim, isso cria um vetor de ataque muito poderoso e um dos grandes problemas do control plane é que ele é acessível de qualquer lugar. Então, assim, seja via command line, AWS CLI, via console, né, na console lá web da AWS, ou via SDK, via ferramentas, né, o próprio Pacu Framework, que a gente vai ver hoje, ele usa o SDK. Você consegue controlar toda a infra, você consegue controlar os lambdas, funções, né, as instâncias, o banco, a parte de DNS, a parte de controle de acesso. Então, assim, e um dos pontos do control plane justamente é você acessar ele de qualquer lugar. Você com posse de uma chave, se não tiver um guardrail, você acessa da sua casa, do escritório, de onde você tiver acesso à internet, você tem acesso ao control plane. E a partir do momento que você cria o usuário, ele tem acesso a alguma coisa, né? Ele, por padrão, ele é, logicamente, denial na AWS, mas a hora que o cara cria um usuário, ele cria para dar algum direito, né? Então, na AWS a gente tem a tríade da segurança, que a gente tem que manter ela rígida e a gente vai entender por que a hora que a gente usar o framework, né? Então, permissionamento, AWS, o IAM, né? Privilégio mínimo sempre, tem que entender dele, ele não é o negócio mais trivial do mundo, ele é complexo, os editores não ajudam muito, mas bem configurado ele é super poderoso e ele diminui muito a sua probabilidade, sua superfície de sofrer alguma brecha, como a gente vai mostrar agora. Só que infelizmente a maioria usa de forma errada. E logicamente se você pegar o manual do IAM no site da Amazon, são mais ou menos 1.800 páginas. Então tem bastante coisa, logicamente tem bastante exercício, mas é recomendado que você estude bastante IAM se você trabalha com AWS. É a base da pirâmide, assim. Logicamente, você pode segmentar a rede. Então, você segmentar a rede é justamente você colocar ele numa subnet pública, numa privada, para evitar justamente movimentação lateral, você ter menos... A hora que se alguém invadir alguma máquina, ele tem menos acesso e tudo mais. Logicamente, né, essa entra a parte de KMS, que a gente nem vai entrar aqui, do VPC também, assim, eu vou só fazer um comentário, mas hoje a gente vai brincar com elevação de privilégio baseado no IAM, né? Basicamente é onde você controla o acesso. E o KMS que é a parte de criptografia, né? Você criptografa, se o cara tem acesso, ele não tem acesso diretamente, né? Então, super importante utilizar. Só que, lógico, tudo isso é controlado pelo IAM, né? Então, se o cara consegue manipular o IAM, ele consegue ter acesso à chave, consegue manipular seu VPC e assim seguimos, né? Então, basicamente, como funciona o IAM, que daí a gente vai entender melhor. Você tem um usuário, né, que pode ser uma federação com Azure, Google Switch, uma role ou uma aplicação, né, ou um próprio usuário do IAM. Você autentica e a partir daí você tem direitos, né, que daí entra as policies. Tem diversos tipos de policies, eu não vou entrar aqui no mérito de todas, mas depois a gente pode ver com calma, vocês podem estudar, a gente está fazendo um webinar, vocês podem acompanhar, que dá autorização, né? Essa autorização ela vai te dar direitos, né, para fazer operações, né? Que você pode dar um run instance, você vai começar uma instância nova, um create user, um create key, criar um bucket, listar um bucket. Então são tudo actions, né? Que você pode também resumir por recurso. Então, basicamente é assim que funciona o IAM.
Eu estou sendo bem rápido, porque esse não é o foco, eu só estou dando uma pincelada para a hora que eu falar ali não ficar, quem não tem a mínima noção de IAM não ficar tão perdido, né? Então, basicamente, esses seriam nossos 4 slides inicial. E só para você ter uma noção dos actions, uma policy, basicamente, é um JSON, né? E se você vier aqui, ele te dá mais ou menos quantas actions uma regra que você fizer tem. Então, hoje a gente tem mais de 7.000 actions, né? Então, você consegue ser muito granular e especificar a action que o cara tem que ter direito. Mas o que acontece, como acontece no premise, com um fire ou com uma permissão, o cara vai lá dar asterisco, asterisco e você é Deus. Você consegue fazer o que quiser na infraestrutura da pessoa, né? E o que a gente vai ver hoje é um framework chamado Pacu, né? Ele é open source, ele foi criado pela Haine. E a grande sacada aí é que ele facilita para você fazer a exploração. É mais ou menos como um Metasploit, mais para nuvem, né? E ele é muito focado no pós-exploitation, né? Ele parte do princípio que você já tem uma chave. E como é que você consegue uma chave AWS? Você pode ter pegado um login e senha da console e através de lá gerado uma chave, pega uma chave. O cara pode ter commitado, o que é bem comum no Git, a senha hard-coded, e você vai lá e pega. Você pode invadir um usuário e é criado um ponto AWS no home desse usuário que tem acesso e configura a AWS CLI, por exemplo, e você ir lá e pegar essa chave. Então, assim, e tem outras maneiras, mas essas são as mais comuns, podemos dizer. Até tem essa ferramentinha aqui, ó, que ela fica monitorando, é só você conectar lá, SHH Git aqui, Darkport, eles ficam conectando não só chaves AWS, mas como N outras coisas, né? Daí aqui, por exemplo, aqui tem uns key values, que daí você pode ter o secret key único ou não. E daí com base nisso você basicamente configura. E se ele não tiver nenhum controle S lá no IAM, você tem acesso do IP que você quiser. Então é muito importante saber justamente para restringir, limitar e o mínimo privilégio. Então, a ideia aqui é justamente mostrar bem por cima o Pacu Framework, né? Que o Pacu Framework, basicamente, o que ele faz? Ele como o nosso amigo Metasploit, ele tem uma interfacezinha aqui, né? Aqui já tem alguma sessão criada, eu vou começar uma sessão nova, né? Aqui só para validar, vou chamar de manpage, né? Daí ele criou. Daí aqui, a hora que você loga, ele já dá um help para você automaticamente. Com a nova, você pode dar um list nos módulos, você pode já carregar arquivos de comando, você pode fazer um search por, eu quero explorar EC2, eu quero explorar EC3, eu quero... Então você dá um search, e daí ele vai ver se tem alguma exploração. O Who Am I, para saber quem você é, os privilégios que você tem, tudo que ele vai adquirindo, ele vai salvando, e com o Who Am I você consegue ver o que você tem, né? Regiões, as chaves, mudar de profile, você pode ficar navegando em profiles, isso é super importante, né? Para não... super importante para você saber de quem você está mexendo, né? E o que você está mexendo. Então, assim, aqui a gente está com uma session que chama de manpage, a gente não tem chave. Eu já configurei um Pacu Labs, né? Que é um profile aqui que eu chamei de Pacu Labs, com uma chave como se eu tivesse pego ela de um vazamento. Então você pode vir aqui, você dá um import keys, né? Ele tem autocomplete, né? E daí o profile names, que daí no caso é o Pacu Labs. Então ele dá aqui importado e daí ele começa aqui, ó, eu estou na seção com a chave. Eu posso ter outras chaves, né? Você pode navegar entre chaves e também entre seções, né? Então se você quiser ver as outras seções que você tem, você pode ver, ó. No caso aqui, ó, tem a mente binária que é a primeira e essa manpage que está ativada. Você usa o swap session e muda dela. Daí, como eu falei, você dá um Who Am I, né? O Who Am I, inicialmente, ele não tem nada porque eu não chequei nada ainda. Então, conforme eu vou rodando as explorações, ele vai checando para mim e populando isso, né? Então, assim, meus permissions ainda tá 0, não sei se eu tenho denial allow, então a hora que ele faz o teste. Então, assim, um dos primeiros pontos é, você vai aqui dar um list. Então, a hora que você dá um list, ele tem 47 módulos hoje, né? Que vai desde reconhecimento, enumeração, escalação de privilégio, que a gente vai brincar, movimentação lateral, exploração, persistência. E, logicamente, aqui entra tudo você ter prévio conhecimento de AWS, né? Porque muitas coisas que não vão fazer o menor sentido. O que é isso? O que é aquilo? Então, você estudar, entender a AWS,
montar laboratório. Até fica a sugestão, a AWS você pode ir lá criar uma conta free, ele te dá crédito, por um ano você tem free tier, você consegue fazer muita simulação e brincar com isso aqui, e ser feliz, simular muitos cenários e tudo mais. Então daí você vê aqui, você tem os 47, daí se você quiser a informação sobre algum módulo, você simplesmente digita help, né? Daí um módulo que a gente vai usar é o EMI and permissions, por exemplo. Daí ele vai falar os parâmetros que tem, como é que você roda ele, se você quer rodar em role, em todos os usuários, né? E tudo mais. E a hora que você começa a rodar os parâmetros, a hora que você vem aqui, ó, eu vou dar um run aqui, IAM, Enum, né? User Roles Policy Groups, que é um outro módulo, justamente ele vai me listar. Logicamente, esse usuário tem que ter direito a isso, né? Então entra a tipo de role, o tipo de policy que está associado a esse usuário que eu tive acesso. Então, como eu falei, a maioria dos casos o usuário sempre tem muito privilégio, né? Privilégio excessivo, então você acaba tendo sucesso. Mas aqui a gente vai rodar o Run IAM Enum Users, daí basicamente você roda, ele baseado no seu usuário ele vai fazer alguns testes, você conseguiria fazer isso com a mão, com a AWS CLI, e daí ele vai pegar aqui número 2 usuários, né, 2 polis, 9 roles e tudo mais, ele vai salvando isso. E daí eu quero saber o que o meu usuário tem de permissão. Então eu vou dar um EMI enum permissions, né? E daí ele vai rodar o módulo, né, para ver minhas permissões, para fazer alguns checks de get, né, que eu tenho pelo menos leitura, escrito. Daí ele pegou meu usuário ali, que é o mente binária no caso, né? Eu não tenho nenhuma role associada, mas ele gerou. Daí como é que eu faço para ver o que ele gerou? A hora que você rodar whoami de novo aqui, ele vai te dar, ó. Então, usuário mente binária, esse aqui é o ARN, né? O Amazon Resource Name dele, qual que é a Account ID, a chave, né, do user ID que está sendo usado. Daí ele fala, olha, ele está vinculado com uma policy, daí tem o nome de uma policy, e tem muitas vezes, tem as Managed Policies da AWS. A Managed Policy da AWS, você pode ir na sua conta e ver o que ela dá de permissão. É bem fácil, então você fala, pô, ele está nessa, eu consigo fazer o regaço, né? Essa aqui, logicamente, é uma que eu criei para demo aqui, né? Então, daí ele tem o ARN dessa policy, que logicamente é para você fazer exploração e tudo. Daí ele dá a chave, a access key aqui, o secret key, né? Que basicamente você precisa da access key e secret key. E algumas vezes o token, né? O token session, que aqui não precisa. Daí ele vai te dar permissions confirmed true, então ele testou. Então o que eu tenho lá? Ó? Eu tenho no IAM, eu tenho permissão de list, né? Naqueles 7.000 e poucos hash. Tudo que tiver list no IAM eu posso. Tudo que tiver a taxa user policy eu posso. E o IAM get asterisco eu posso. E não tem nada me bloqueando aparentemente. Não tem uma policy de deny, né? Mas logicamente, assim, sempre falando, gente, o IAM é tudo deny, até que você libere, né? Então, assim, se você pensar, esse cara aqui de repente pode ser um administrador de acesso, né? Que vazou a chave dele. E ele consegue com a taxa user policy, daí entra a parte de entender bastante o que cada action faz, você consegue atachar o usuário, né? Uma policy, né? O nome já diz tudo. Daí, isso sendo dito, eu posso tentar rodar aqui para ver o que eu tenho de privilégios sobre o que eu tenho de privilégio, não, o que eu tenho de instâncias, né? Logicamente eu tenho que ter privilégios, né? Para ver se eu tenho as instâncias. E daí o que acontece, ó? Quando você está fazendo um, um pentest, né? Um assessment, talvez você não saiba onde aquela empresa rode a maioria das máquinas. Só que daí você pode rodar em tudo. Daí isso pode causar barulho, porque tudo que você, eu não comentei antes, mas tudo que você faz na API, né, no control plane, é salvo no CloudTrail, né? Então, isso, se o cara tem um monitoramento legal, ele vai monitorar isso e vai saber que aconteceu alguma coisa, porque vai começar a ter muita coisa. Então, assim, se você rodar em múltiplas regiões, vai ter muitos alertas. Daí, um jeito, eu sei, logicamente, aqui, que eu tô rodando, né, tudo na US List 2, né? Que é o que eu uso aqui no meu laboratório. Então eu dou um set regions, né? US is 2, né? E daí a hora que eu rodar de novo aqui, ele vai tentar pegar e fazer, né? Essa enumeração de instâncias. Só que o que aconteceu aqui? Access denied, eu não tenho acesso, mas eu quero ter acesso, eu quero ver como é que eu descubro isso. Daí entra
um módulo que chama Privilege Scan, né? O IAM, que é o... Você pode dar um help, né? Aqui, IAM, Privilege Scan. E daí ele vai te falar mais ou menos o que ele faz. E ele tem essa flagzinha aqui do Scan Only. Então ele faz o check hoje por 21, desculpa, elevações de privilégio. Né? Existem outras, não estão todas aqui, logicamente, mas existem outras. Existem algumas coisas que a gente vai fazer até manual no final. Mas o que acontece aqui? A hora que eu rodar aqui, eu vou dar um run, né? Ele tem autocomplete, isso é super legal, né? Preview, daí eu vou dar o menos scan only, né? Opa. E daí ele rodou, né? As 21 teste, ele roda rapidamente, porque ele roda baseado no que você já tem de informação, né? Por isso tem que, a hora que você vai rodando aquelas coisas que ele vai populando, né? Ali no ROAM e no Data, ele vai salvando. E daí eu rodei aqui o scan on, então ele não executou isso. Daí se eu rodar o ROAM, só para você ver, as permissões continuam a mesma aqui, ó, permissions, allow, aqui, tudo mais. A hora que eu der o runs e a privilege escalate sem ser o scan only, ele vai tentar fazer a policy. O que é o ataque aqui? Ele pega a policy de administrador e tenta taxar o usuário. E ele conseguiu. E quando ele tem mais de uma, ele tenta todas. Então você escolhe ali o que vai ser feito. Daí se eu vier aqui agora, no ROMI, vai continuar sem a permissão. Daí o que você tem que vir aqui? Você tem que vir aqui e rodar novamente o enum permissions. Daí a hora que você roda aqui o enum permissions, ele vai rodar de novo o mesmo output, ele não printa nada na tela, né? E você vem aqui e dá o ROMI. Daí qual que foi a grande mudança? A grande mudança é que apareceu isso aqui, ó. Allow asterisco em resource asterisco. Então assim, agora eu posso aqueles 7.000 e tantos actions em qualquer recurso. Então assim, você é Deus agora, você não tem limite. E daí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou rodar novamente aquele comando de enumerar instância. Daí, ó, tá vendo? Ele achou uma instância e tudo mais. Daí você viu que a gente tem permissão lá, né? A gente roda aqui, a gente vê que a gente tem permissão agora para rodar no EC2, né? E a partir daí, tem um módulo que você consegue rodar comandos na instância. A AWS ela tem o System Manager, né, que você consegue gerenciar, né, vamos dizer, as máquinas de forma centralizada, e as máquinas até que estejam no on-premise, você consegue colocar, e você consegue a partir dali rodar comandos. E tem um modo, né, que chama System Manager RCE, Remote Code Execution, né, no... Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui que eu estou logado. Eu estou logado local na máquina aqui. Eu vou rodar só um netcat, né? Acho que eu tenho um comando salvo aqui. Para ficar em listing, para você ver como ele vai... eu vou fazer uma instância, né? No caso é essa instância mesmo. Executar um comando. Então, basicamente, eu vou rodar aqui o comando, né? E daí o que acontece? A hora que ele roda isso, ele vai pegar as imagens, daí ele vai ver se a imagem já está com profile de SSM, se não tiver, ele vai instalar esse profile na máquina. No nosso caso, ele não precisa instalar porque já está instalado, porque daí fica mais rápido o vídeo, mas geralmente ele pode demorar até 10 minutos, que nem fala aqui, né, e tudo mais. E ele executa o comando. Então o que vai acontecer? Tá vendo? Ó? Ele rodou um get no barra aqui e tudo mais. O que você pode rodar também, logicamente, é o que você está falando, você pode ser mais malicioso. Em vez de você rodar um curse, você pode rodar o quê? A nossa querida shell reversa, né? Deixa eu deixar aqui rodando, né? Então você vem ali, existem mil maneiras de fazer uma shell, né? Vou copiar um aqui que eu tenho, pronto. Você vem aqui, você coloca como comando a shell reverse, né? No caso está localhost, mas pode ser outro IP. Você roda aqui,
Ele acha a imagem, fala que está vulnerável, que está com SSM, pum, rodou. Daí o que acontece aqui? Pum, shell, entendeu? Você está root na máquina agora, ali naquela máquina, e você consegue fazer o que você bem entender. Então, assim, isso que eu queria demonstrar hoje, uma exploração. E tem um outro comando que ele não faz parte do Pacu, mas é que ele bypassa um pouco da segurança de security group e tudo mais, que você consegue dar, vamos dizer, SSH via SSM, né? Via o System Manager e usando o AWS CLI. E daí, só para finalizar aqui, eu quero mostrar, você basicamente, na hora que você fez essa exploração, você rodou e colocou a máquina ali, você simplesmente também pode vir aqui, né? Daí, basicamente, eu vou rodar o profile para Collabs, no endpoint do SSM, vou dar um start session, qual que é o target, né? Que é o instance ID aqui, no caso. Você roda aqui e pum, você tá lá. Daí você geralmente loga como SSM user, mas o SSM user, por padrão, ele tem direito de virar root. E você é root na máquina e tá bypassando. E isso é um dos problemas, se a máquina está no VPC e você configura lá os VPCs endpoint que a gente chama, você ainda acessa uma máquina que na teoria está isolada e você acessa. Mas basicamente era isso, pessoal, que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado aí. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Valeu, obrigado pela oportunidade, pessoal do Mente Binária, e vamos que vamos.